meio do mundo, a fim de que deis um fruto que dure. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhe seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa liturgia que nós acabamos de ouvir pelas leituras bíblicas é um chamado a todos e cada um de nós a produzirmos frutos segundo o Evangelho. Produzirmos frutos segundo a vontade de Deus. E essa parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje é uma verdadeira teologia da história. Por que uma teologia da história? Porque é justamente a reflexão do itinerário do povo de Deus em toda a história. Se nós tomarmos a Sagrada Escritura, nós vamos ver, sobretudo no Antigo Testamento, já ali, antes mesmo da vinda de Cristo, desde a criação, o ser humano tantas vezes dizendo não a Deus.
vezes deixando de administrar as coisas de Deus, tantas vezes virando as costas para Deus, tantas vezes vivendo de modo infiel diante das obrigações para com Deus, da parte na aliança. O homicídio que é retratado no Evangelho de hoje, irmãos, retrata o ponto mais alto de uma infidelidade contínua, resultado da ingratidão do ser humano. O Evangelho que nós ouvimos é de fato a história da humanidade, a história de cada ser humano com os seus limites, com as suas injustiças, com a sua avareza, com o seu egoísmo, com as suas ambições. O ser humano que muitas vezes não tem gratidão pelo bem que recebe dos seus semelhantes. Não tem gratidão nem mesmo pela bondade que recebe de Deus. Então, vemos retratada nessa parábola que Jesus conta, primeiro Deus que constrói a vinha. Quando Deus constrói a vinha, Ele chama vinhateiros para cuidar e administrar a vinha. E o que Deus espera daqueles que Ele chama, não para serem donos da vinha, mas para administrarem aquilo que pertence a Deus, porque nada nos pertence. Tudo que nós temos e somos pertence a Deus e não a nós. A família que nós temos não é nossa, é de Deus. Os bens que nós possuímos não são nossos, são de Deus. Tudo é de Deus. Nós somos apenas administradores das coisas de Deus. É assim. É assim. Então Deus espera o quê desses administradores? Espera receber os frutos daquela administração. Espera que aquela administração seja realizada de acordo com as coordenadas de Deus, com as orientações dEle, com a vontade dEle. É isso que Deus espera. Mas qual que é a resposta que Deus recebe em toda a história? Qual que é a resposta retratada nesse Evangelho? Uma atitude homicida. Como já disse, o ponto alto da infidelidade, a ingratidão. Pois bem, referindo-se a essa ingratidão e referindo-se ao povo de Israel, que é o povo eleito, que se entendia como a vinha do Senhor, como o povo querido de Deus, referindo-se a Ele, diz o profeta: vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. O povo de Judá é a sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. A convicção que o profeta tem de que muitos do povo, ao invés de responder a Deus, prestando contas com os frutos amadurecidos e bons,
tem oferecido frutos estragados a Deus? Porque não procura se converter? Porque não procura mudar de atitude? Porque não procura mudar a mentalidade? Porque não procura viver diferente daquilo que está vivendo? Porque se acomoda muitas vezes na sua mediocridade? Porque não assume os desafios do Evangelho? E aí, irmãos, trazendo para o nosso tempo, é muito fácil ser cristão e viver de um modo acomodado. É muito fácil ser cristão de nome e quem sabe até vir à missa todo domingo, mas ficar só nisso e não querer mudar de vida, não querer mudar o comportamento, não querer ser mais caridoso, não querer fazer o bem, muitas vezes se alegrar com o sofrimento do outro, quem sabe até provocar o sofrimento do outro pela mentira, pela calúnia, pela difamação, pela falta de socorro que deve ser dado ao irmão, pela falta da partilha do pão. É fácil ser cristão de nome. É fácil ter, quem sabe, lá no carro escrito bem assim: sou católico, com muito orgulho. É bonito, não é? Mas é mesmo? É a pergunta que cada um de nós tem que fazer hoje, como um exame de consciência. Nós estamos oferecendo frutos bons da administração que Deus confia a cada um de nós, das coisas que são dele e não nossas? Ou estamos produzindo uvas selvagens que não servem para o consumo? Iniciei essa homilia lembrando que a parábola que Jesus conta é uma teologia da história, porque ela se repete em todas as épocas. Sempre existem aqueles que não querem prestar contas dos frutos amadurecidos da sua administração. Ou administram aquilo que é de Deus, segundo os seus próprios pensamentos, segundo a sua própria vontade, e não segundo a vontade de Deus. No nosso exame de consciência, devemos nos perguntar se alguma vez nos esquecemos que somos apenas administradores das coisas de Deus e não donos. Se temos realmente administrado o que é de Deus, nossa vida, nossa família, nossos trabalhos, os bens que estão à nossa disposição, até mesmo a nossa vida religiosa, se temos administrado segundo os critérios de Deus. Ou temos feito segundo os nossos próprios critérios, que nem sempre estão em sintonia com a vontade de Deus. Deus é o dono da vinha, irmãos. Ele espera os frutos amadurecidos no tempo certo. Esses frutos muitas vezes não são aqueles esperados por Deus. Na parábola, nós vemos o proprietário da vinha, que representa o Pai, Deus. Nós vemos também os servos que o proprietário manda para cobrar os frutos amadurecidos e bons da vinha. Esses servos, retratados ali no Antigo Testamento de um modo particular, são os profetas que Deus mandou durante toda a história, os patriarcas, os homens e mulheres de Deus, os juízes, que vieram para exortar o povo, para chamar a atenção do povo, para levar o povo a uma conversão constante para Deus, para indicar o caminho melhor
para se atingir a meta, mas esses muitas vezes foram rejeitados, agredidos, mortos até pelo próprio povo que se considerava o povo eleito. Muitas vezes o povo de Israel preferiu seguir suas próprias intuições e seus próprios interesses do que a vontade de Deus. Então é por isso que Jesus conta, mandou os servos, mas mataram a um, espancaram a outro, apedrejaram a outro. Depois o proprietário diz, vou mandar meu filho eles vão respeitar. Não foi o que Deus fez? A palavra de Deus diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer seja salvo. E veio Jesus. E o que aconteceu com o Filho? Foi acolhido? Não. Também foi morto, foi rejeitado, foi crucificado. Para o nosso bem, não permaneceu na morte. Para a nossa salvação, não permaneceu na morte, mas ressuscitou glorioso. Pois bem, esse filho ele vem desarmado, sem impor nenhuma força, nenhuma violência. Esse filho vem na gratuidade. Foi assim que Jesus veio trazer a palavra definitiva do Pai. Veio tornar clara a mensagem que Deus tinha dado aos profetas. Foi assim que Jesus veio chamar ao arrependimento e à consciência de que nós somos chamados a prestar contas da administração da vinha. O mistério pascal de Cristo nos abriu as portas da eternidade. Mas a verdade, irmãos, é que a história vai se repetindo. E também no nosso tempo, o filho continua sendo rejeitado. Quando que o filho é rejeitado? Ele é rejeitado por aqueles que matam a esperança, que matam a vida, que matam a alegria. Não necessariamente com a violência física, mas quantos matam os irmãos pela mentira, pela fofoca, pela difamação, por causar divisões, seja dentro da família, dentro da comunidade. Matam a esperança, matam a alegria, pela maldade que trazem no coração e não se esforçam por arrepender-se. Assim continuam rejeitando e matando o filho. O filho continua sendo rejeitado também por aqueles que querem cuidar da vinha segundo os seus próprios critérios. Porque é muito fácil dizer eu sou cristão e não querer acolher tudo aquilo que está na palavra de Deus. Ter uma atitude seletiva diante das orientações de Jesus. Não, essa aqui é bonitinha e tal, não mexe comigo, então é bom de seguir. Essa outra eu vou fingir que eu não estou vendo, porque isso aqui é muito exigente e eu não quero seguir isso aqui. É fácil ser cristão assim, sendo seletivo até com a palavra de Deus. É fácil ser cristão sendo seletivo com o ensinamento da igreja, por exemplo. Eu aceito do ensinamento da igreja uma parte que não mexe comigo e que não exige que eu mude de vida e que mude de opinião. Mas naquilo que exige a mudança da minha opinião, a mudança do meu pensamento, a mudança de vida, eu finjo que não existe ou simplesmente digo, a igreja está atrasada, a igreja é retrógrada. Não é assim que muitos cristãos se comportam? Lembram daquele fato que aconteceu recentemente daquela menina que foi induzida à prática do aborto? Quantos católicos, isso envergonha
a igreja. Quantos católicos foram à rede social dizer assim: eu sou cristão, eu sou católico, mas nesse caso eu acho que ela tinha que abortar mesmo. Que vergonha! Eu sou cristão, amo Jesus, mas nessa situação, que vergonhoso para uma pessoa se chamar de cristão e se chamar de católico com um pensamento desse, que expõe de modo descarado na rede social. Não dá para ser cristão pela metade, irmãos. Jesus continua mandando os seus servos hoje para pedir contas a cada um de nós, a partir de mim, da administração da sua vinha. Quem são esses servos? A própria palavra de Deus, que como uma espada de dois gumes é cortante, como nos lembra a palavra de Deus, que nos orienta, nos fortalece, nos anima, nos encoraja, nos censura também naquilo que é necessário. O ensinamento da igreja, o magistério da igreja, que nos orienta e nos ajuda a ter o discernimento necessário para prestar contas da maneira melhor possível dos frutos a Deus. O testemunho dos santos de todas as épocas, que vem para nos mostrar que vale a pena seguir Jesus até as últimas consequências e segui-lo de modo inteiro e não pela metade. Os servos continuam sendo mandados. O que nós temos que nos perguntar é o seguinte: nós estamos produzindo frutos segundo o Evangelho, segundo Deus? O filho continua sendo rejeitado. Também por aqueles que fazem ações contra a própria dignidade humana, pela infidelidade conjugal, pelo aborto, pela pena de morte, pelas injustiças praticadas, por aqueles que justificam com seu próprio jeito de viver suas atitudes contra o Evangelho, por aqueles que afirmam a sua autonomia, achando que ser autônomo significa ser independente de Deus. Dessa forma, o filho continua sendo rejeitado. Mas, ainda que essa liturgia nos chame fortemente a fazer um exame da nossa consciência, e é uma palavra bastante dura para todos, mas é uma liturgia cheia de esperança, que nos motiva a esperança, que anuncia a esperança. A palavra de Deus diz que o reino será tirado daqueles que não produzem frutos bons e será dado a outros que cuidarão da vinha. Oxalá, irmão e irmã, sejamos nós contados entre aqueles que realmente administram as coisas de Deus e prestam contas dos frutos dessa administração. Pensamos então a Jesus, que Ele nos dê essa graça de sermos bons administradores das coisas de Deus, que Jesus nos dê a graça de podermos produzir bons frutos na vinha do Senhor, que aprendamos a fazer a vontade de Deus, a amar seus mandamentos e a termos um coração cheio de gratidão. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém.